18, versos de 1 a 6. Eu quero usar alguns minutos, talvez 15, 20, 25, 30 minutos, não vou cansar os irmãos, mas para falar a respeito de uma verdade que tem tocado no meu coração, e eu imagino que seja uma verdade que possa falar ao teu coração também. Vamos ver o que diz Jeremias, versos de 1 a 6. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. A roda é um torno. Não sei se os irmãos conhecem quando o oleiro trabalha. O que é um oleiro? Aquele que faz vaso. Oleiro de olaria. E roda é um torno. É aquele torno que fica virando. Naquela época não tinha corrente elétrica, então ele virava com o pé, ia virando o torno e aí moldando o vaso. Mas o vaso de barro que ele, o oleiro, estava formando se estragou, se quebrou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Deus falou com Jeremias: ó comunidade de Israel, ó povo de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Veja, eu vou ler novamente. Ó casa de Israel, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. O tema dessa mensagem, não sei se você puder colocar aí, o tema é o vaso preparado. Não tem problema. O vaso preparado. Então você imagina um vaso na sua mente agora, um vaso de barro sendo modelado por um oleiro. Deus usou esse exemplo, esse artífice, esse obreiro, ou esse trabalho, para falar comigo e contigo, com Israel, com Jeremias, a respeito do seu poder como Criador diante da criatura. Era o Criador falando sobre a criatura, e o Criador chamando a sua capacidade de modelar e trabalhar o vaso de acordo com a sua vontade. Mas veja, vaso de cerâmica. Eu gosto de falar de cerâmica porque eu sempre trabalhei com cerâmica. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que eu comecei pequenininho a trabalhar com cerâmica com 14 anos de idade e faço isso até hoje. Eu comecei lá na minha cidade, pertinho de casa, com a produção de louça sanitária, que é cerâmica, e hoje trabalho em toda a Europa e África com a indústria cerâmica ainda, fornecendo matéria-prima para aqueles que fazem louça sanitária, revestimento, cerâmica. Eu trabalho com isso. Mas veja, a cerâmica foi o primeiro produto criado artificialmente pelo homem, pelo ser humano. Depois que ele descobriu o fogo, ele fazia lá a fogueira. Ele percebeu que embaixo da fogueira, o solo que tinha ficado embaixo, ele tirava as cinzas, o solo tinha formado uma massa compacta, tinha se transformado como algo bem resistente. E o ser humano, o homem, percebeu que se ele pegasse aquele solo, desse forma a ele e colocasse fogo, ele ia ganhar resistência. Então ele pensou um pouquinho. Naquela época ele tinha que andar quilômetros para poder tomar água. Ele pensou o seguinte: se eu tivesse um vaso de barro, eu ia andar quilômetros, ia trazer água comigo e eu ia ganhar uns 3 dias sem ter que buscar água. Então ele começou a fazer recipientes para guardar líquido, para guardar comida. Começou a fazer recipientes para outros utensílios, para o seu uso diário. Depois ele pensou um pouquinho mais, ele fez um grande vaso. Para quê? Para ele morar dentro. Qual foi? Ele fez o tijolo de cerâmica, ele fez a telha, ele fez um grande vaso para ele morar dentro. Essa é um pouquinho a história da cerâmica. E se você for pesquisar hoje, os arqueólogos, quando eles fazem escavações, e eles encontram lá produtos, vasos cerâmicos com milhares de anos, eles conseguem identificar até a civilização com base na cerâmica encontrada. Por quê? Porque ela não se desfaz, ela permanece lá. Depois que o barro é cozido pelo fogo, ele ganha resistência e ele fica lá.
existente. Por que eu estou falando a respeito disso? Por que eu estou contando um pouquinho de história para vocês? Para dizer que naquela época, milhares de anos atrás, essa profissão já existia. E Deus, querendo falar com Jeremias, Ele mandou Jeremias ir na casa de um oleiro. Bateu na porta desse oleiro, entrou lá, e ele começou a olhar o oleiro trabalhando. Porque Deus mandou, vai lá olhar. E ele foi e viu que o oleiro lá com o torno, aquela roda que ele balançava, que ele puxava com os pés, aquela roda virava, ele modelava aquele vaso. E ele percebeu que quando o oleiro fazia isso, por algum problema, o vaso se quebrou, se deformou. E o que o oleiro fez? O oleiro juntou aquele punhado de barro, amassou tudo de novo, botou no torno e começou a fazer outro vaso. E aí, depois dessa cena, Deus veio e falou com Jeremias e disse o seguinte: olha aquilo, presta atenção naquilo. Do mesmo jeito que o oleiro refez aquele vaso que se quebrou, eu posso fazer isso com a nação de Israel. E por que Deus estava falando a respeito disso? Vou te explicar. Por que Deus trouxe essa palavra a Jeremias? Por quê? Porque depois de Deus ter levantado Moisés, ter tirado a nação do Egito, depois de 400 anos de escravidão, a nação de Israel saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, todo o exército de Faraó foi morto, guiou o povo no deserto, sustentou o povo por 40 anos no deserto, destruiu Jericó, deu Canaã, levantou depois juízes para estar à frente do povo, e depois deu reis como Davi e Salomão para o povo. Mas o povo não estava contente. O que o povo fez? A nação de Israel começou a se contaminar, começou a seguir outros deuses, e Deus estava irado e muito triste, decepcionado com essa situação. E o que Deus estava a ponto de fazer? Deus dizia à nação de Israel que eles iriam perder tudo aquilo que eles haviam conquistado, que Deus havia dado. Eles iam perder a sua liberdade. Todos nós conhecemos a história quando Israel foi feita cativa pelo Império Babilônico, por Nabucodonosor. E Deus dizia: vocês vão perder a liberdade, vocês estão a ponto de perder a liberdade. E chamou a atenção do povo: mas veja, eu posso mudar essa situação, eu posso fazer algo para mudar a situação. Mas, como consequência e resultado, eles não atentaram para a voz do Senhor. Eles permaneceram pecando, permaneceram um vaso quebrado, deformado. E como consequência, eles perderam tudo aquilo que eles tinham, deixaram de ser quem eles eram. Por quê? Nabucodonosor, imperador da Babilônia, invadiu o reino de Judá, invadiu Israel e levou todo o povo cativo. Todo o povo foi feito cativo. Eles perderam tudo aquilo que eles tinham. E mais importante que isso, perder a sua liberdade, se tornar um escravo, é perder a sua própria dignidade. Então imagine que você hoje levante pela manhã e você não tem mais nada. Você não tem mais a sua casa, você não é mais dono do seu lar, você não tem mais os seus filhos, você não tem mais as propriedades, suas propriedades, você não tem mais a sua liberdade. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Por quê? Porque foram feitos cativos. Veja, Deus havia insistido com Jeremias, por meio do profeta Jeremias, que ele poderia mudar essa realidade, mas a nação não se tentou, e Jerusalém viveu um momento terrível de invasão e destruição, e se transformou em uma terra fantasma, uma cidade fantasma, porque todo o povo foi levado cativo, e assim permaneceram por décadas. Vocês conhecem a história, vocês podem ir ali no Velho Testamento, conhecer o que aconteceu com a nação de Israel. Mas veja, irmãos, eu vou usar esse texto e o contexto para dizer a você que nós, seres humanos, todos nós, como a nação de Israel, devemos estar atentos e sermos como vasos preparados na mão do oleiro, que apresentam a forma, o aspecto procurado pelo oleiro, que é Deus. Mas infelizmente, como a nação de Israel nesse momento, grande parte da humanidade não se amolda aos desejos de Deus, ao desejo do Criador. E muitos em nosso meio, talvez você imagine no mundo, mas muitos, até mesmo dentro das igrejas, estão precisando serem quebrados
para serem refeitos, para que possam estar debaixo da única e santa vontade do nosso Deus. Veja, como objetivo para hoje, essa pequena mensagem que eu quero trazer para os irmãos, é que todos nós possamos refletir a respeito das nossas vidas, e nós possamos entender o desejo de Deus, nos colocarmos diante de Deus, e poder reconhecer a vontade soberana dele como Criador para as nossas vidas, e colocarmos as nossas vidas realmente diante dele como vasos que possam ser modelados de acordo com o seu querer. Efetivamente sermos, como diz o tema dessa mensagem, vasos preparados. Amém? Se a gente pensasse um pouquinho rapidamente, e você olhasse hoje para você, imagine que você está diante do espelho e você olha para você. Quem é você? Você é o vaso que Deus sonhou? Você é o vaso que Deus preparou? Ou que Deus pensou em preparar? Se você é o vaso que Deus planejou, como você é de acordo com o desejo de Deus para a sua vida? Hein? O que você poderia dizer para esta pergunta? Olhando para o espelho, olhando para a sua vida. Está você amoldado à vontade de Deus ou não? Veja, quando um oleiro molda um vaso, vamos pensar no profissional. Vamos pensar naquele homem que modela vasos, que tem um torno na sua casa, que está preparando um vaso. Quando ele modela um vaso, ele faz este vaso pensando no seu próprio bem. Ele pensa nele. Quando o oleiro prepara um vaso, ele está pensando nele. Em que sentido? Ele sonha com um vaso, ele pensa em um vaso, ele planeja um vaso. Ele pensa assim: eu vou fazer um vaso com 50 centímetros de altura, vai ser circular, então vai ter 35 diâmetros de circunferência, e ele vai ter espessura de 2 milímetros. E ele pensa, e ele coloca aquele punhado de barro em cima de um torno e começa a modelar. Não sei se vocês já viram isso. Alguém já modelou na escola um pedaço de barro? Alguém já brincou com um torno? Já fez? A minha irmã já fez? Eu estudei cerâmica, então na escola a gente tinha aula de torno, de modelagem. Então a gente pegava aquele punhado de barro, botava no torno, ligava o torno e a gente começava a modelar. Você ia fazendo o vaso conforme aquilo que você pensou. Antes você rabiscava alguma coisa e depois você fazia. Então veja, o oleiro tem um vaso em mente. Nasce primeiro no coração dele, nasce primeiro na mente dele. E ele pensa, ele planeja. E cada detalhe planejado para o vaso é planejado por quê? Porque o oleiro pensa numa destinação. Ele pensa em um propósito para aquele vaso. Se um vaso pode ser usado para quê, por exemplo? Hein? Por que a gente pode usar um vaso? Para guardar algum recipiente, como um recipiente para guardar alguma coisa. Eu posso usar um vaso para decorar uma casa. Eu posso usar um vaso para colocar algumas flores. Sim ou não? Eu posso usar um vaso para várias coisas. Então veja, o oleiro, quando ele prepara aquele vaso, ele prepara pensando em um propósito. Eu vou usar para tal coisa. Então ele faz naquele tamanho, no diâmetro, na espessura, pensando em alguma coisa. Então veja, quando ele olha o vaso, ele está modelado, ele seca, ele leva para o forno, ele faz o processo de cozedura ou queima do vaso, ele tem o vaso pronto, ele olha para aquele vaso. O que vocês acham que ele sente? O que o oleiro sente quando ele olha para aquele vaso pronto? E o melhor, quando ele olha para aquele vaso sendo usado como ele imaginou que ia ser usado, o que ele sente, irmãos? Diz para mim. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento do oleiro quando ele olha o vaso sendo usado para aquilo que ele imaginou que ia ser usado? Hein? Ele chora de tristeza? Não, ele sente o quê? Satisfação, alegria. Por quê? Porque ele vê no vaso o resultado do seu trabalho. Ele vê no vaso aquilo que ele imaginou, que ele planejou, que ele sonhou para aquele vaso. Ele sente alegria e satisfação com a realização e a consequência do seu trabalho. É assim quando a gente no domingo à tarde tem aquela vontade de comer um bolo de cenoura ou um bolo de fubá com uma marmelada em cima. Eu amo bolo de fubá com uma marmelada assim, jogada em cima. É coisa de brasileiro, não sei se em português gosta de fazer, mas eu sei que em Portugal tem aqueles bolos assim bem amarelão, com muita gema, que é uma delícia comer. Aí você pensa no domingo à tarde em comer aquele bolo, aí você vai para a cozinha,
você coloca lá os ovos, o trigo, o fubá, enfim, tudo aquilo que você quer, aí você liga o forno na temperatura exata, coloca aquela forma lá dentro, e você fica imaginando, esperando, olhando lá no forno, e você vai vendo aquele bolo crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Depois de 35, 40 minutos você abre, tira aquele bolo, está lindo, maravilhoso, você espera um pouquinho, está com vontade de comer, mas não pode tirar quente, tem que esperar um pouquinho, aí você desenforma aquele bolo, joga aquela marmelada em cima. O que a gente sente? Mais alegria em comer? Mas quem fez o bolo, eu tenho certeza que a maior alegria de quem faz o bolo é poder ver o bolo pronto, e alguém comendo aquele bolo e dizendo: puxa, que bolo gostoso. É ou não é? Marília, é ou não é, Marília? A Marília está fazendo assim. Eu sei que a Marília está fazendo assim. É assim, Marília, que a gente sente, Marília, alegria. Então veja, você profissional em toda a tua área de atuação, talvez seja um pintor, um construtor, você uma costureira, você um pedagogo, eu não sei qual é a tua área de atuação, mas de repente você vê o resultado do seu trabalho, uma casa pintada, de repente um vestido pronto, de repente uma criança já educada, de repente você olha aquilo, o que você sente? A alegria. A alegria de ver o resultado do seu trabalho. É exatamente isso que sente um oleiro ao avaliar o resultado do seu trabalho, ao avaliar o vaso já pronto. Por quê? Porque ele pensou em algo e aquilo foi realizado. Mas veja, se nós pensarmos em Deus como Criador e nós como criaturas, o que nós podemos imaginar? Veja o seguinte: Deus modelou o ser humano para o seu próprio bem, para a sua satisfação, para a sua honra. Nós fomos criados, você e eu, nós fomos criados para a alegria de Deus, sim ou não? Quem consegue me entender? Você e eu, nós fomos criados para a alegria e satisfação divina. E como um vaso preparado para um oleiro, você também nasceu no coração de Deus. Você foi planejado por Deus, cada detalhe da sua vida. Talvez você possa dizer: mas pastor, a minha altura, talvez pastor, a minha cor de pele, a minha nacionalidade, as minhas habilidades. Eu diria: sim, cada detalhe de você foi concebido e pensado, nasceu no coração de Deus. E por quê? Porque Deus pensou em você com um específico propósito. Deus olhou para a sua vida com um específico propósito, sendo você um vaso para colocar uma planta, sendo você um vaso para decorar uma sala, sendo você um vaso para receber uma grande árvore que deveria crescer e precisaria de espaço para crescer. Porque não é assim? Não tem vaso que é pequenininho, que você pode plantar ali uma orquídea, mas tem aquele vaso que recebe árvores que precisam de espaço para crescer. Então tem vasos, de repente, com 1 metro de diâmetro, e tem vasos com 1 centímetro de diâmetro, dependendo do que ele vai ser usado. Então veja, você consegue olhar que todos nós somos de alguma forma diferentes? Somos seres humanos, respiramos oxigênio, temos 70% do nosso corpo que é constituído por água. Se a gente fizer uma análise aqui, a gente é a mesma espécie, 100% de humanos, 100%. Não tem ninguém aqui que seja um extraterrestre. Tem um extraterrestre aí? Não tem ET aqui. Todos nós somos seres humanos, então somos 100% seres humanos, mas também somos 100% diferentes. Você tem uma habilidade, eu tenho uma habilidade, você faz algumas coisas muito melhor do que eu, bolo, por exemplo. Eu faço outras coisas que podem ser melhor do que você. E nós, por quê? Porque nós temos competências e habilidades distintas, porque nós temos o que? Propósitos distintos. E foi assim exatamente que Deus nos constituiu. Cada detalhe, a nossa estrutura física, intelectual, emocional, Deus pensou para um propósito. Agora veja uma coisa, às vezes você pensa o seguinte: nossa, mas pastor, quer dizer que eu nasci desse jeito que eu sou hoje? Espera um pouquinho. O processo de modelagem divina nasceu no coração de Deus, mas não terminou no dia que você nasceu. Você não nasceu pronto. Você não nasceu pronto. Você nasceu um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus que nasceu, mas não nasceu pronto. Eu vou te explicar como. Se a gente for olhar para Moisés, alguém pode me dizer com quantos anos Moisés terminou o processo de modelagem dele para ele assumir a missão de liderar o povo na frente de Faraó ali do Egito? Quantos anos demorou o processo de modelagem de Moisés? Quantos?
80 anos. Moisés ficou pronto com 80 anos. Eu sei que talvez a maioria dos irmãos aqui tem menos de 80. Então veja uma coisa. Posso dizer uma coisa para vocês? Nós ainda não estamos prontos. Nós estamos ainda no processo de modelamento divino. Sabe por quê? Porque Deus quer realizar coisas por meio da tua vida. E Ele está trabalhando em tua vida para que você realize essas coisas. Você consegue entender? Amém. Alguém sabe me dizer por que Moisés, nascendo em uma família pobre, judia, ele foi levado para o meu palácio? Por que Moisés foi criado no palácio? Vamos falar de modelagem, vamos falar de modelação. Vamos pensar no oleiro modelando um vaso. Por que Moisés foi criado num palácio? Hein, irmãos? Ele nasceu numa família judia. Por que ele foi criado num palácio? Porque ele tinha que pensar como um rei. Será que ele poderia liderar um povo, uma nação, se ele tivesse uma mente de escravo? Hein? Pensa um pouquinho. Como é que era a nação de Israel naquele momento? Eles eram o quê? Escravos. E uma pessoa que é escrava, ela pensa como o quê? Como escravo. Escravo pensa que ele pode ter uma casa? Escravo pensa em no banco fazer um financiamento para comprar um apartamento, Sérgio? O escravo pensa que ele vai comprar alguma coisa, que ele vai comprar 3 vaquinhas para tirar leite no final do mês? Escravo pensa dessa forma? Sim ou não? Como é que a nação de Israel poderia ter alguém que se levantasse pensando que eles poderiam ter liberdade para eles pensarem em constituir uma família, poderem ter suas casas, criar suas vaquinhas, poderem ser uma nação livre? Como é que eles poderiam fazer isso? Se eles não tivessem alguém que pensasse em liberdade, alguém que fosse criado dentro de um palácio pensando como um rei, sendo criado em liberdade, não pensando como um escravo. Então veja, esse era o processo do que? De modelagem de Moisés. Moisés foi sendo modelado 40 anos dentro de um palácio para pensar como um rei, para pensar em liberdade, para pensar com capacidade de liderança, para liderar um povo para a liberdade. Está entendendo ou não? Você pode querer alguma coisa que você não conhece, ou que você nunca viu? Hein, irmãos? É difícil você desejar alguma coisa que você nunca viu, que você nunca tocou. De repente você fala assim, você vê as mulheres passam na frente de uma loja e vê um vestido bonito, que fica na cabeça da minha esposa é assim, você é a dos irmãos. A minha esposa é assim, ela passa assim de relance, dá uma olhadinha e opa! Aí, irmãos, ela fica com aquele vestido na mente dela. Se ela não comprar aquele dia, pode passar um tempo, não tem problema se demorar, mas ela vai querer comprar aquele vestido. Porque ela gostou, porque ela viu, porque se enquadrou. Os irmãos, de repente, veem uma ferramenta que gosta do trabalho, um carro, uma moto, alguma coisa assim. A gente não vai querer alguma coisa que a gente não conhece, nunca viu. Moisés tem que experimentar a liberdade para ele querer levar o povo a essa liberdade. Foi isso, foi dentro de um palácio que ele foi sendo modelado. Mas pera um pouquinho. Em 40 anos de palácio, Moisés estava pronto? Sim ou não? Não. Moisés foi levado para o deserto. E ficou mais 40 anos no deserto, sendo modelado, sendo trabalhado no deserto. Por quê? Porque lá ele aprendeu a ser o quê? Aprendeu a ser um pastor, a cuidar de ovelhas em situações e ambientes difíceis, principalmente no deserto, que é exatamente aquilo que ele ia ter que fazer por 40 anos com a nação de Israel. Ele aprendeu que era liberdade dentro do palácio, e aprendeu dentro do deserto a entender o que era conduzir uma nação, pastorear um povo em terras tão difíceis como o deserto. Depois de 80 anos, Moisés estava pronto para conduzir o povo no meio do Egito, tirar o povo do Egito. Ele estava preparado e modelado de acordo com o coração de Deus. O que eu quero dizer com isso? Veja, meu amado, de repente você olha para a tua vida e você pensa, por que Deus me trouxe para esse país? Por que Deus me trouxe para essa cidade? Por que eu estou nesse emprego? Meu amado, pensa num processo de preparação e modelagem de Deus, como o oleiro trabalhando num vaso, sendo um vaso preparado para que você cumpra o propósito dele. Então eu quero dizer para você, irmão português, você irmão brasileiro, você não saiu de Portugal e do Brasil para enriquecer nessa terra, para ter uma casa boa, para ter uma boa educação para os seus filhos, para ter alguma coisa que essa terra te dá. Muito bem, glória a Deus por aquilo que Deus te deu. Mas você está aqui para cumprir um propósito de Deus acima de tudo. E essa é a única razão pela qual você está aqui hoje. Para um processo de modelamento e preparação de Deus, para que você seja um vaso preparado e possa efetivamente estar trabalhando nas mãos do Senhor. Você conseguiu entender isso, sim ou não? As tuas experiências, esse país,
aquilo que Deus tem te mostrado, aquilo que Deus tem te dado, para poder abrir a tua mente, abrir o teu coração, fazer você entender coisas que de outra forma você não poderia entender. Ser um vaso preparado. Deus, meu amado, Deus espera de cada um de nós que estejamos alinhados ao seu querer. Então, quando eu digo que você não veio aqui para fazer A, B, C ou D, o meu ponto aqui não é que você seja errado em fazer alguma coisa que esse país ou essa vida possa lhe dar. Não, é que você tenha em mente que a coisa mais importante que você tem que estar alinhado é com a vontade de Deus. Então você vai mudar de casa, você vai sair da sua vizinhança, você vai para a vizinhança vizinha, aqui em Oeste. Você tem que perguntar, isso está debaixo da vontade de Deus ou não? Mas pastor, é mudar uma casa, mas isso faz parte do plano de Deus para a tua vida. Mas pastor, eu vou mudar de emprego, isso faz parte da vontade de Deus ou não? Isso vai glorificar o nome de Deus ou não? Isso faz parte do desejo do coração de Deus para a minha vida ou não? Isso é ser um vaso preparado. Nós temos que estar alinhados à vontade de Deus. Veja, meus amados, mais uma coisa importante, e isso aconteceu com a nação de Israel. Se durante o processo de modelagem, o processo de preparação deste vaso, por alguma razão, esse vaso se quebrar, ele não mais vai cumprir o seu objetivo. Então veja uma coisa, Deus, nesse processo de modelamento e preparação deste vaso, se em algum momento aquele vaso se quebrar, ele perde o seu uso. Eu me lembro quando eu era menino, eu estava jogando futebol com meu irmão mais velho em casa, minha mãe estava trabalhava naquela época, e eu quebrei um vaso dele. Fala baixo aqui. Eu quebrei um vaso dele. Quebrei um vaso da minha mãe. Rachou no meio. Aí o que eu fiz? Fiquei com medo. Você não fica com medo? Olha para a cara do seu pai, o Wellington, e fala: quebrei o vaso. Vou chegar em casa. Quebrei o vaso. O que eu fiz, irmãos? Lá no Brasil tem uma cola, uma cola tipo Super Bowl, a gente pegou, eu e meu irmão, os dois. Vamos colar, a mãe não vai ver, a mãe não vai ver, vamos colar o vaso. A gente colou o vaso, colamos o vaso. Ok, ela chegou, não percebeu, passou um dia, passou dois, passou três, mas irmãos do céu, minha mãe resolveu colocar uma planta viva dentro daquele vaso. E planta viva precisa do quê? Água. O dia colocou água dentro do vaso, o que aconteceu? Porque não dá para você colar um vaso. Você pode tentar, você vai enganar. Se você não colocar água no vaso, vai vazar, porque você não consegue fechar hermeticamente. Mas não dá, quebrou, está quebrado o vaso. Ele nunca mais vai ser como ele era, como ele foi concebido. Porque o oleiro não pensa em fazer um vaso quebrado e remendado. O vaso vazou. E aí a coisa ficou feia lá em casa, deu ruim. Aí a coisa ficou feia lá em casa. Mas tudo bem. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Se o vaso, no meio do processo, preparado por oleiro, ele quebrar, ele vai perder a sua utilidade. Essa é a palavra, utilidade. Porque Deus pensava num propósito. Deus tinha um propósito. O oleiro tem um propósito. Se aquele vaso se quebra, ele não pode usar mais. Ele não pode reservar, armazenar uma flor, você pode colocar uma rosa lá dentro. Perdeu a utilidade. Ele não vai cumprir o seu propósito. O oleiro faz o quê? O profissional quebrou o vaso, é lixo. Ele joga fora. Eu quero dizer, meus irmãos, que é triste isso, mas quando nós, depois de sermos concebidos por Deus e estarmos nesse processo de preparação para algo que Ele pensou para as nossas vidas, se nós quebrarmos significa deixarmos estar debaixo da vontade dEle, pelo pecado, pelo erro, pelo engano, nos afastarmos daquilo que Deus estava esperando para nós, nós perdemos o propósito de Deus e deixamos de ter a importância que nós tínhamos para o seu coração, para aquilo que Deus imaginava para cada um de nós. É como que, é triste dizer isso, mas é como se nós deixássemos de existir para Deus. Você consegue entender isso ou não? Mas Deus não é Pai, Deus nos ama, Ele é Pai e nos ama. E Ele nos criou para um propósito, mas no momento que você diz não a esse propósito, é como se você deixa de existir para Deus. Você não mais quer cumprir aquele propósito. Ele deu a cada um de nós uma coisinha que chama livre-arbítrio. É como o filho pródigo que decidiu sair da casa do pai. Enquanto ele estava com o pai, ele tinha toda a proteção e guarida. No momento que ele saiu, ele passou fome, ele quase morreu. Por quê? Porque ele perdeu aquilo que ele tinha com o pai. Se você opta em deixar aquilo que você tem com o pai,
deixar o propósito que Ele tem reservado para você, você deixa de ter e continuar com a cobertura do Pai. Veja, um vaso quebrado é como se você deixasse de existir para Deus. Ele é feio, um vaso quebrado não pode receber nenhum líquido, um material não pode receber uma flor. Um vaso quebrado é destinado ao lixo. Um vaso quebrado não tem mais utilidade. Mas, meus irmãos, eu poderia ainda perguntar: será que o vaso quebrado satisfaz o oleiro? Não. O oleiro olha para o vaso e o que ele sente? Qual que é o sentimento do oleiro do vaso quebrado? Eu vou te ajudar. Marília está fazendo aquele bolo que ela faz, que é maravilhoso, nunca dá errado. Mas um dia, Marília, não sei, acontece alguma coisa, e aí aquele bolo faz assim, ele está crescendo, ele pode fazer, ele fica um pudim, vira pudim. Quem já fez bolo que virou pudim? Eu gosto de cozinhar, mas eu já fiz bolo que virou pudim, só que eu não falei que era bolo, eu falei, fiz um pudim. Não menti não. Irmãos, o que dá na gente quando a gente olha aquele bolo e faz assim? O que dá? Tristeza. Você fala: caramba, eu pensei em comer aquele bolinho hoje à tarde, ia ficar bonitinho, ia chamar a família toda, os filhos iam chegar, eu falar: mãe, pai, que bolo gostoso. Agora eu falo: que pudim, hein? Aí virou um pudim. Veja, não dá alegria, isso dá tristeza, é decepção. E eu quero usar esse exemplo para dizer para vocês, meu irmão, que Deus em relação a nós é igual. Quando Deus olha para nossas vidas e não cumprimos aquele objetivo que Ele tinha para nós, isso não dá satisfação no coração de Deus, isso traz tristeza no coração de Deus. E, irmãos, o pecado faz isso com o ser humano. O ser humano torna-se um vaso quebrado em função do pecado, em função daquilo que ele busca, que não é concernente ao reino de Deus, não faz parte da vontade de Deus. Foi exatamente aquilo que aconteceu com a nação de Israel. A verdade é que o pecado nos deforma. O pecado faz com que a gente ganhe formas que não eram originalmente as nossas formas, né? Não sei se já viu um vaso deformado. É como se aquele vaso que deveria ter uma estrutura, uma aparência, ele perdeu aquela estrutura e aquela aparência. Você já conheceu alguém que viveu, cresceu na igreja, teve lá 20, 30 anos e de repente se afastou do Senhor Jesus Cristo? E de repente você encontra essa pessoa na rua, ela parece outra pessoa? Quem já viu isso? Parece outra pessoa, né? Ela fala de forma diferente. Olha, às vezes até medo. Você fala: não é aquela pessoa que eu conheci. Por quê? Porque ela está deformada, ela está transformada. Não é aquela pessoa que você conheceu. Por quê? Porque o pecado danifica. E o resultado, meus irmãos? O resultado é exatamente o mesmo que aconteceu com a nação de Israel. A nação de Israel, em função do pecado, eles perderam tudo aquilo que eles tinham e deixaram de ser quem eles eram. Quando um vaso preparado por Deus deixa de ser, se afasta de Deus, nós perdemos a identidade, não sabemos quem nós somos, deixamos de ter aquilo que tínhamos, não somos mais aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. É exatamente isso que acontece com a vida daqueles que se afastam de Deus, deixam de ser vasos preparados. Aí talvez você esteja olhando para mim preocupado: mas pastor, o que eu faço? Eu estou ficando preocupado, porque eu não sei se a minha vida está completamente alinhada ao desejo de Deus, e eu acredito que talvez a minha vida esteja um pouco deformada, pastor. Eu acredito que olhando para a minha vida, talvez eu não esteja cumprindo aquilo que Deus pensou para a minha vida. Talvez eu não esteja cumprindo e fazendo aquilo que Deus sonhou para a minha vida. Aí eu quero que você lembre aquilo que Deus disse. Não posso eu, como diz aqui, como diz Israel, será que eu não posso agir com você como fez o oleiro? Será que eu, como vaso da mão do oleiro, não posso fazer você de novo? Eu não posso reconstruir a tua vida? E é exatamente isso que Deus diz a mim e a você hoje. Que Deus pode nos reconstruir. Você consegue entender isso? Então de repente você olha para algumas coisas que não estão corretas, você olha para coisas que estão falhas, você olha para coisas que não estão andando na tua vida, que deviam ser diferentes, que você sabe que deviam ser diferentes. Deus nos diz hoje que Ele pode refazer as nossas vidas, Ele pode reconstruir aquilo que está torto, Ele pode refazer aquilo que está quebrado. E sabe o que isso significa? Olha para mim um minutinho, que isso é muito importante. Isso não é fácil, mas sabe que Deus muitas vezes precisa bagunçar as nossas vidas para organizar as coisas. Deus precisa destruir para construir. Você está conseguindo entender ou não? Porque para que Deus age em nossas vidas, muitas vezes Ele precisa pegar e quebrar a nossa vida em milhares de caquinhos, para que Ele possa pegar cada caquinho e poder reconstruir.
Eu me lembro da história, você conhece também, do apóstolo Paulo, aquele perseguidor, né, dos cristãos. Ele ia para Damasco, todo cheio de si, perseguir e prender os cristãos, e de repente, a gente pode dizer assim, eu não sei se em Portugal a gente diz assim, ele caiu do cavalo. A gente diz cair do cavalo é sofrer um problema que ele não estava imaginando. E ele, eu acho que literalmente ele caiu do cavalo. Ele se viu diante de uma grande luz, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, e caindo ao chão, aquele homem dono de si, intelectualmente preparado, um homem cheio de si, famoso, grande, caiu no chão e quebrou em milhares de pedaços. Milhares de pedaços. E aqueles milhares de pedacinhos, chamados Saulo, foram juntados. E depois de 3 dias, aqueles milhares de pedacinhos começa a surgir como um Paulo. E ele começa a ver coisas que antes ele não via, entender coisas que antes ele não entendia. E naquele momento, aquele homem que era um perseguidor passa a ser perseguido, porque ele deixava de perseguir os cristãos, para se tornar um cristão. E foi exatamente o que fez com Paulo que Deus pode fazer com cada um de nós hoje. E eu quero dizer para você, talvez ele já tenha feito isso com a tua vida. Talvez se nós formos analisar a tua vida, não sei, muitos chegaram diante de Jesus Cristo em cacos, em pedacinhos. Muitos chegaram diante de Jesus ali com a sua vida financeira acabada, com o seu nome no lixo, muitas vezes com a sua família destruída, com a sua moral totalmente humilhado. Chegaram diante do Senhor muitos doentes, próximos à morte. Chegaram em cacos, milhares de pedacinhos, e conhecendo o Senhor Jesus Cristo, a cada dia, cada pedacinho foi sendo reconstruído. E quando essas pessoas elas olham para trás, elas olham para o seu passado, muitas se esquecem que elas estavam abandonadas, humilhadas, estavam lá muito longe do Senhor Jesus Cristo, e hoje elas estão com suas famílias. Elas podem dormir na noite porque estão com suas continhas pagas, elas têm os seus filhos saudáveis em casa, ela tem o seu trabalho, ela tem o seu teto, ela pode ver, enxergar, ela pode comer, ela pode beber, ela pode desandar. Isso é o que? Isso é um processo de reconstrução e trabalho do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então nós não podemos esquecer também daquilo que Deus fez por você. E olhando para trás e vendo daquilo que Deus fez, a reconstrução que Ele já trouxe na tua vida, você pode pensar, poxa, Ele pode fazer muito mais para o futuro ainda. Aquilo que não está bem preparado, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser trabalhado, Deus pode fazer por mim e por você. Deus pode trabalhar em nossas vidas para que aquilo que Ele deseja fazer na tua e na minha vida seja efetivamente feito. E de novo, eu vou repetir aquilo que eu disse. Deus pode trazer bagunça na tua vida. Deus pode desorganizar coisas que você achou que você ia viver pro resto da tua vida, e amanhã você vai estar vivendo uma situação totalmente diferente. Eu quero dizer para você, meu irmão, que em nome de Jesus, se Deus trouxer a bagunça na tua vida, é que Ele quer organizar coisas que precisam ser organizadas. Você está me entendendo? Está me entendendo? Eu me lembro, eu era jovem, e às vezes a gente falava muito com jovens, a gente tinha experiências com o Senhor, e a gente via, né, algum tinha arrebatamento, outros começavam a falar em línguas, outros iam para o segundo, para o terceiro céu, outros viam, glória a Deus. E a gente chegava um irmãozinho lá que não tinha experiência, e queria experiência, oro, pastor, e eu não consigo ter experiência. E eu dizia para ele assim, eu vou orar para você ter uma experiência. De repente amanhã de manhã, na hora que você levantar, você vai ver um capeta, e aí você vai ter uma experiência tão forte na tua vida, tão espiritual, que isso vai impactar o resto da tua vida. Irmãos, se você tiver que ver o diabo dentro da tua frente, para isso te causar um abalo espiritual, para você acordar para a tua vida e entender o que Deus quer fazer para a tua vida, irmãos, que você veja o diabo. Você veja o diabo. Ora sim, Senhor, se eu tiver que ver o diabo para eu poder acordar, para corrigir coisas que precisam ser trabalhadas na minha vida, que eu veja o diabo, que eu tenha uma experiência espiritual tão profunda que impacta a minha vida. Mas, meu irmão, se Deus tiver que desorganizar a tua vida, deixa Ele desorganizar, porque essa forma dele trabalhar na tua vida é a forma dele amassar o barro, sabe? Para você preparar um barro, para você modelar um barro, ele tem que estar bem amassado, ele tem que ter plasticidade, ele tem que ter moldabilidade, flexibilidade para ele ser moldado. Você não pode moldar um vaso que é duro. Então veja, Deus muitas vezes precisa amolecer o nosso coração, precisa tirar coisas que estão lá, às vezes está agarrado, às vezes um amor por um filho, o amor por um pai, amor a um emprego, a um carro, eu não sei. Deus tem que tirar aquilo de você, para o teu coração perder aquela dureza e poder ganhar a flexibilidade que Deus precisa para mostrar para você coisas que você precisa ver. Você
Será que foi fácil Moisés sair daquele palácio e morar no deserto, irmãos? O que você acha? Mas que ele foi necessário para ele se transformar quem ele foi. Então, para que você seja aquilo que Deus quer para a tua vida, é necessário, meu irmão, que você seja preparado para ter a tua vida bagunçada, se for o caso. Ora por isso. Ora para que Deus bagunce a tua vida se for necessário. Eu me lembro que Moisés, alguns dizem que Moisés no palácio aprendeu a ter tudo. Ele aprendeu a ter tudo. E lá no deserto, ele aprendeu a não ter nada. Para quê? Para que depois de 80 anos ele pudesse entender que Deus era o tudo que ele precisava. Ele teve tudo, depois ele não teve nada. E depois, durante 40 anos, atravessando o deserto, ele pôde entender que Deus era tudo que ele precisava. Você sabia que a gente nunca vai saber que Deus é tudo que a gente precisa? Até o dia que Ele for tudo que nos resta. Então, se Deus tiver que se transformar em tudo que te resta em algum momento da tua vida, irmãos, que seja assim, para você poder entender aquilo que Ele faça na tua vida. Amados, eu sei que Deus não deseja o mal nosso, não é isso que eu estou querendo dizer para você, mas eu estou querendo dizer para você que é importante que nós possamos estar debaixo das mãos do Senhor e deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Não sei se os músicos podem vir aqui, só dedilhar alguma coisinha. Eu queria que nós tivéssemos um momento de oração agora. Eu queria que, se você puder, pensar naquilo que você ouviu. Veja, eu tenho certeza no que eu vou falar para você. Olha para mim um minutinho, com todo respeito. Nós não saímos de casa